Então, boa tarde a todos. A apresentação de hoje ela é uma continuidade do trabalho que nós estamos apresentando em parceria com o professor Fabrício, na disciplina de metodologia, né, Fabrício? Metodologia. Isso, Metodologia. exatamente. A gente está trazendo aqui algumas orientações para vocês, voltadas para a questão da normalização de trabalhos. Tá? Fabrício, tu vai me dando ok, porque eu não estou conseguindo mais ver aqui, só estou vendo a minha apresentação, tá? Não, tranquilo, está na primeira tela. Tá. Então, eu vou apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece, não estava no encontro passado, eu me chamo Catiane Campos, eu sou bibliotecária documentalista. O bibliotecário tem essa função de trazer orientações sobre voltadas para a questão de documentação, e a gente vai falar específico de uma documentação que são os trabalhos acadêmicos da prática de vocês, tá? No encontro passado, eu também mostrei para vocês como vocês fazem para ter acesso às normas da ABNT, que as normas da ABNT nada mais é do que são as normas que permitem vocês terem acesso a conteúdos que normalizem, sejam documentos, sejam... Enfim, a ABNT ela normatiza até tamanhos de cadeira, tamanhos de tijolos, tamanhos de várias espécies de objetos, sejam eles concretos, né? E também alguns processos, tá? Então, como é que você faz para ter acesso? Você vai através do portal Via Campus, se você é aluno da UFAM, tá? Você vai acessar aí com o seu CPF, a sua senha, e lá você vai acessar uma base de dados chamada Target, tá? Você vai entrar lá no item biblioteca, deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui verem, ó. Aqui, ó, entrou, aí você vai entrar aqui, ó, biblioteca, tá? Onde está essa mãozinha aqui, biblioteca, e bases de dados restrito, e você vai ter acesso às normas através da Target, que é a base de dados específicas de normalização, tá? Quando você clicar, você vai abrir, e ele vai abrir uma página de internet nova e vai pedir o seu e-mail, você vai colocar o e-mail que você está cadastrado no eCampus, tá? E aí você cadastra e vai ter o acesso, tá? Ok, até aí? E aí vocês vão colocar aqui, ó, a norma que você quiser ter acesso. Então, não só tem normas brasileiras, tem todas as ISOs, enfim, todas as normas que a Target, que é uma base de dados de referência de gerenciamento, ela tem algumas bases, tá? Então, só para que vocês tenham acesso. Vamos lá, eu vou fechar aqui e a gente vai para a nossa apresentação. Muito bom. É importante, né, essa divulgação, né, Catiane, porque Sim. muitas vezes estudantes e até mesmo alguns servidores desconhecem, né, essas bases de dados que nós Sim, temos acesso aí, que são pagos, né? Então a exatamente. gente pode utilizar, né? Fabrício, se os alunos, né, e quem mais também que estiver participando, que não seja também da universidade, pode comentar no nosso chat, tá? As perguntas aí, não quiser abrir a câmera, nem abrir o áudio, pode comentar aí no chat que o professor Fabrício faz essa mediação conosco, tá bom? A norma que nós vamos falar hoje é sobre a NBR 14.724, essa norma de trabalhos acadêmicos, tá? Essa norma é a que está lá nessa base, na Target, que eu mostrei para vocês, ela tem a função de normatizar vários tipos de trabalhos acadêmicos, tá? Então, ela vai normatizar tese, dissertações, todo tipo de trabalho acadêmico ela vai normatizar, tá? Então, ela é uma norma importante, se vocês puderem, acessem, façam o download, né? Guardem aí no computador de vocês, tá? Quem quiser. E lembrando que a base, a Target, ela não permite só visualizar online. Você pode fazer a impressão, igual eu fiz aqui, ó, e você já pode guardar esse documento aí para você ter acesso. Então, vamos lá. Eu coloquei esse quadrinho para vocês aqui para a gente começar a conversar. Quando a gente fala de normatização, é muito importante a gente entender a função da norma, porque a gente ouve muito as críticas, né? Ai, a norma é chato, ai, a norma é ruim, ai, a norma atrapalha, ai, a norma é problemática. E aí eu trouxe essa reflexão para vocês.
Eu coloquei esse quadro, ele é um quadro que ele explica sobre normas para projetos, né? E eu achei tão importante trazer para vocês entenderem. Olha, no primeiro quadrinho, ele colocou como o cliente explicou a ideia. Aí ele colocou aí a ideia é na verdade, um balanço, né, para colocar na árvore, né? E aí o cliente explicou isso, colocou ali meio que duas cordas e três superfícies, né, para que eles pudessem se balançar. Então foi assim que a pessoa ouviu, né? Aí, segundo, como o líder de projeto entendeu? Aí o líder do que estava fazendo o projeto entendeu que era a corda amarrada e uma superfície. Como o analista projetou? Aí olha só como o analista fez. Ele tirou ali uma parte da árvore, colocou a superfície e amarrou ali, né? Desmontou toda a árvore ali e fez uma nova estrutura. Como o programador construiu? Aí olha como o programador colocou, amarrou e colocou ali no chão. E como o consultor de negócios descreveu o projeto. Aquele que está vendendo colocou aí já até um sofá aí, né? E como o projeto foi documentado? Aí o sexto quadrinho, né, mostrou aí, olha, que não tem nada ali de fundamentação. E que funcionalidades foram instaladas? Nenhuma funcionalidade. Como o cliente foi cobrado? Olha aí, o brinquedo, né, que era um balanço, foi cobrado aí com uma montanha-russa. E como foi mantido? Enfim, cortaram. E o que o cliente realmente queria? Olha o que era. Então, por que eu trouxe a reflexão para vocês? Porque justamente a norma ela tem essa função de tentar orientar, né, as pessoas para realmente chegar a um objetivo comum. Então, às vezes, você não conhece as normas, você tem boas ideias, mas aí, quando você vai construir seu trabalho acadêmico, você. Então, lá, a gente tem a norma de resumo. Aí você escreve o projeto, o resumo fora das normas. Aí o professor vai lá e, né, reprova ou devolve para correção. Então, quando você tem o domínio das normas, permite que você alcance realmente o objetivo, né? Então, aí eu mostrei para vocês o quanto é importante a gente normatizar, porque aí a gente começa todo mundo a falar uma mesma linguagem. Então, o programador lá, ele foi desenhar, mas ele não seguiu uma norma, enfim, ele não vai conseguir chegar ao objetivo que era simplesmente colocar ali um pneu velho, né, e segurar ali a corda para que pudesse fazer um balanço, né, e realmente as pessoas que fazerem usufruto disso pudessem se divertir. Então, essa norma 14.724, que eu vou falar para vocês de trabalhos acadêmicos, que é uma das mais importantes, ela tem várias normas relacionadas. E aí eu coloquei uma lista aí, ó. Ela vai ter as referências, que nós já falamos no encontro passado, numeração progressiva, sumário, resumo, índice, citação, lombada. Tem até um código de catalogação, que é a ficha catalográfica, e também vai ter uma norma diferenciada, que é a do IBGE, que não é da ABNT, mas que vai ser contemplada nessa norma 14.724. Por isso que no início eu falei com o professor Fabrício que talvez hoje nós não concluiríamos tudo, porque são várias informações importantes e possivelmente a gente tem que marcar um novo encontro. Tá? Primeiro, as regras gerais. Até aí tudo bem, Fabrício? Algum comentário, algum questionamento? Tá aí tudo bem? Tá tudo bem. Por enquanto aqui eles estão só atentos aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, a 14.724. Eu vou começar a mostrar para vocês as referências, os principais pontos, né? As principais dicas, né? Do que a norma vai tratar. Então, vamos lá. Primeiro, o formato do trabalho. É uma das primeiras coisas que os alunos, quem está fazendo o trabalho, acha que é uma coisa super básica e vão falar que a bibliotecária vem falar disso, que todo mundo sabe. Por incrível que pareça, isso é uma das questões mais questionadas, né, pelos alunos. É o formato do trabalho, que nada mais é do que as margens, né? 3, que é a parte superior, a parte inferior vai ser 2 centímetros, o lado esquerdo 3 e o lado direito 2 centímetros, tá? Como que isso é configurado? Se você usa o Word, né, eu não sei nos outros tipos de Office que são livres, né, mas eles também devem ter uma configuração que você pode fazer. Então, é a primeira coisa que você deve fazer no seu trabalho, é configurar a página. Então, no Word, você vai lá em Layout,
vai colocar lá, já padronizar e deixar isso já formatado no seu trabalho. Tá? Os textos eles devem ser digitados na cor preta, podendo utilizar outras cores somente nas ilustrações. Bem, hoje, antigamente a gente só datilografava, então só tinha mesmo a cor preta ou vermelha, ninguém usava vermelho, então só a cor preta. Hoje, com a tecnologia, o uso do formato digital, a gente tem infinidade de cores, porém a norma, a padronização, a ABNT, ela vai dizer que é a cor preta, tá? Podendo utilizar outras cores somente nas ilustrações. Então, onde você pode utilizar qualquer outra cor, só nas ilustrações. Lembrando que ilustrações é todo tipo de figura. Então, pode ser uma tabela, pode ser um mapa, pode ser, enfim, qualquer outra imagem, você vai poder utilizar outras cores. Só que somente nas ilustrações. Nos demais elementos do corpo do seu trabalho, vai utilizar cor preta. Tá? Se impresso, você vai utilizar o formato A4. Aqui a norma vai dizer se impresso, só que a gente vai fazer uma ressalva. Hoje, esse termo impresso, ele é muito relativo, porque hoje os materiais, a maioria deles não são impressos, eles são colocados nos repositórios, nas bases de dados. Porém, você vai colocar também o seu trabalho no formato A4, que também numa configuração do seu Word e do Office. Aí no finalzinho a gente vai mostrar para vocês também como fazer isso. Eu vou abrir um formato aqui, um template. Só para deixar claro também uma coisa muito importante. Depois da apresentação, eu vou deixar lá no nosso canal do YouTube, por isso que é importante vocês se inscreverem lá. Eu vou deixar você baixar, que já vai estar todo bonitinho dessas normas, tá? Porém, é muito importante a gente falar sobre elas, porque para que vocês possam também, de repente, conforme vai alterando, você pode estar desconfigurando. Então, é importante você conhecer para que você possa revisar depois, mesmo o template, tá? A fonte do trabalho. A fonte do trabalho, gente, isso já foi muito mudado. Então, a norma agora, essa atual, ela vai dizer que a fonte tamanho é 12 para todo o trabalho, inclusive capa. Então, antigamente, até em tese de dissertações, ou às vezes na capa do trabalho, aí colocavam lá 14, 16. Então, hoje não. Para todo o trabalho, inclusive a capa, é fonte 12, tá? Mas como toda regra tem exceções, nós temos as nossas exceções. Então, na aula passada, no encontro passado, nós falamos de citações, né? Então, as citações com mais de 3 linhas, por exemplo, ela não vai ser fonte 12, ela vai ser uma fonte menor que a 12. Então, geralmente é 10, varia entre 10 e 11, tá? As notas de rodapé também serão 11. A paginação, aquele númerozinho que vai indicar a quantidade de páginas do seu trabalho, também vai ser uma fonte menor que a 12. A ficha catalográfica também ela vai ser uma fonte menor. As legendas, aquele título lá da sua figura, também vai ser uma fonte menor. E as fontes das ilustrações também vai ser uma fonte menor. E também, igualmente, das tabelas. Então, recapitulando, todo o meu trabalho vai ser em fonte 12, porém, eu tenho algumas exceções, que é para citação, nota de rodapé, paginação, legendas e fontes de ilustrações e de tabelas. Tá? Até tudo bem, gente? Então, o espaçamento. Perfeito. Quando a gente fala de espaçamento, a gente vai adotar, a norma vai dizer que a gente vai adotar 1,5 entre as linhas, tá? Então, excetuando as citações, como toda regra é exceção, aqui a gente vai ter uma outra exceção também. Citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, referências, legendas, ilustrações. E as referências ao final do trabalho, elas vão ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Aí eu coloquei aqui para vocês. Como é que eu faço isso? Catiane, eu vou no olhômetro? Não, você tem lá uma configuração que é o parágrafo lá no Office, no seu Word, você vai lá encontrar espaçamento entre linhas, você vai adotar 1,5. Isso também, gente, é uma configuração que é muito importante você fazer logo no início. E aí deixar para alterar só as exceções. Então, lá nas exceções, você vai modificar esse espaçamento. Tá? Aí eu trouxe uma síntese das regras gerais. Então, no trabalho todo, eu vou utilizar, olha, eu marquei aqui, vou colocar a setinha para ajudar vocês a sinalizar. No trabalho todo, o tamanho da minha fonte vai ser 12.
tá? Com o espaçamento 1,5, justificado, e o parágrafo de recuo 1,5. Então, o parágrafo de recuo 1,5 é aquele parágrafo, quando a gente era, na minha época e época de professor Fabrício, a gente tinha lá aqueles 2 dedinhos que a gente colocava quando a gente estava sendo alfabetizado para começar o parágrafo, né? Para começar a linha. Então, a gente, no digital, né, a gente utiliza um recurso também que é 1,5, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco na prática para vocês. A citação até 3 linhas, a gente vai ter o tamanho da fonte, é 12, a gente falou isso no encontro passado, o espaçamento é 1,5, vai seguir o mesmo formato do texto. Agora, a citação mais de 3 linhas é aquela exceção, a gente vai ter o tamanho da fonte menor, que no caso vai ser 12. E ela vai receber um espaçamento simples, vai sair da regra do todo e vai para um recuo de 4 centímetros, tá? As notas de rodapé também é da nossa exceção, né? Que vai ter fonte menor e vai ser simples e vai ter um recuo à esquerda. Ao contrário de todo o trabalho que a gente vai usar justificado, ele vai ter essa exceção, tá? Nas referências, a gente vai ter a fonte 12, normal, o espaçamento simples, tá? Entre elas, tá? Ilustrações e tabelas também vai ser um espaçamento simples, tá? E o título das ilustrações e tabelas, ela vai receber aqui, eu cometi um equívoco, tá? Então, aqui o título e ilustração de tabela não é 12, ela vai ser 11, tá? Porque tanto as legendas, só que logo aqui embaixo eu fiz a correção, legendas e fonte das ilustrações é fonte 10, tá? Simples o espaçamento, tá? E a natureza do trabalho que eu vou mostrar daqui a pouco, e a paginação também, ela vai ter uma fonte menor, tá? É isso que a norma vai dizer. Então vamos à estrutura. Então a gente vai ver aqui na estrutura do nosso trabalho que ela tem vários elementos importantes. Percebam que aqui tem uma legendazinha, não sei se dá para vocês verificarem, está marcado em cinza. Então, esses marcados em cinza são todos os elementos textuais, são todos os elementos que são obrigatórios. Os demais, eles vão ser elementos opcionais. Porém, eu gostaria de dar um destaque aqui. Alguns elementos chamados de opcionais, em alguns casos, eles vão meio que se tornar obrigatórios. Então, por exemplo, uma lista de figura, uma lista de tabela. Então, você começa a ter um monte de tabela, um monte de lista, várias ilustrações no seu trabalho. Então, você automaticamente, esse elemento ele deixa de ser opcional. Ele é opcional na norma, mas ele vai ser importante para sinalizar no seu trabalho. Então, é meio que obrigatório, tá? Então, aqui a gente vai ter a sequência, tá? Então, a estrutura o seu trabalho acadêmico ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, os elementos pré-textuais. Eu vou explicar daqui a... Não. Primeiro, a parte externa, que vai ser a capa e a lombada. Os elementos pré-textuais, que são todos aqueles que... Até o sumário, tá? Que o sumário é o último elemento pré-textual, é aquele que... São aquelas informações de sinalização do seu trabalho. Aí vem a terceira parte, que são os elementos textuais, que é a introdução, vai ser o corpo do texto do seu trabalho, e ela termina com a conclusão. E os elementos pós-textuais, eles são todos os elementos que vão ser depois da conclusão, tá? Vão ser todos os elementos que são referências, glossários, apêndices, que são depois do texto. Então, vamos ver a nossa capa. O que tem que ter na capa? Tem que ter o nome da instituição, a identificação do centro ou do campus, porque eu falo centro porque a palestra aqui a gente também ministra para outras instituições, e o nome do curso. Então, isso aqui é a primeira parte. Lembrando que, para você iniciar essa parte de identificação, ela começa bem no início mesmo de estar a marcação da margem. Então, aqui tem a margem 3, né? 3, 3, 2, 2, e aqui você vai iniciar colocando a identificação. Lembrando que essa folha aqui, tá? Ela vai ser espaçamento 1,5 e fonte 12, tá? Ah, meu título eu quero dar um destaque. Tá, o destaque você faz com negrito, um sublinhado, um itálico, tá? O itálico nem tanto, porque o itálico hoje a gente está adotando somente para expressões em outra língua, até para não confundir esse destaque com o destaque do texto, tá?
Então, aí o que você vai ter depois? O nome do seu nome, tá? O título, que deve ser claro e preciso. Se houver subtítulo, você coloca. Depois você vem lá no. Já bem, bem na página, isso não é rodapé, tá, gente? A gente não chama de rodapé. Vai estar mesmo no finalzinho da margem, o local e a cidade. E o ano de depósito, ou seja, o ano que você entregou. Então, se eu vou entregar agora em 2021, vai ser 2021, tá? A lombada ele é um elemento opcional, e aí eu não vou mostrar para vocês, até porque os nossos trabalhos são todos em formato digital, então a gente não utiliza a lombada, só lá nas teses e dissertações que a gente utiliza esse recurso. Tá? A folha de rosto vai ter o seu nome, tá? Aí só lembrando que a folha de rosto, igual a capa, a capa é um elemento obrigatório. Então, se o seu trabalho não tiver, cabe também correção, devolução, né? Já o elemento, a folha de rosto também é um elemento obrigatório do seu trabalho. Tá? O elemento obrigatório é importante, tá, para o seu trabalho. Então, vai ter aqui o nome do autor, diferente da folha, da capa, que você coloca lá o início, o nome da instituição, aqui vai ser o nome, o título, e aí vem uma caixinha, que todo mundo chama de caixinha, mas ela tem um nome, tá? Se chama natureza, tá? Então, essa natureza, você vai colocar o tipo de trabalho, é um TCC, é um relatório técnico, é um trabalho de... tem o TQB, que é o pessoal da produção, trabalho de... esqueci agora. Mas tem vários formatos, aí você vai identificar aí. Aí você vai colocar o nome da instituição, qual é o objetivo desse trabalho, é para aprovação de uma disciplina, é para um grau pretendido. E aí essa caixinha, ela vai vir com espaço simples, tá? E com recuo de 8 centímetros, que é esse espaço aqui, tá? Esse espaço que eu estou sinalizando aqui com o cursor do mouse. Aí a gente vai ter a ficha catalográfica, que em TC6 eles são obrigatórios, tá? Eles vão estar aqui, ó, depois da folha de rosto, a gente chama essa parte aqui que é a frente, né, digamos assim, da folha, a gente fala a frente e a costa, né, mas os termos corretos é anverso e o verso, né. Então, na frente, a gente vai ter a folha de rosto e no verso você vai colocar a ficha catalográfica. Na UFAM, como é que você vai fazer para ter acesso à ficha catalográfica? Eu vou deixar aqui na apresentação para vocês o link, tá? Em que você vai entrar e vai fazer essa ficha catalográfica. Antigamente, a gente tinha que acionar um bibliotecário, o bibliotecário fazia para você. Hoje não, é o próprio sistema, tá? O sistema da UFAM. Você vai preencher seus dados bonitinho aqui e aí ela vai gerar uma ficha catalográfica automática. E aí você vai ter que inserir essa imagem aí no seu trabalho, tá ok? Isso vai ficar no verso. Aí só lá eu vou mostrar daqui a pouco também a paginação, só lembrando que o verso da paginação da folha de rosto a gente não conta, tá? A gente não vai contar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o exemplo para vocês, ó. Então, na paginação, eu vou contar desde o primeiro textual, tá? Então, o primeiro textual, quem é? É a folha de rosto. Então, eu vou contar 1, 2. Aí, eu não vou contar, no caso, o verso da folha de rosto. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu contei, tem 13 elementos textuais antes da minha introdução. Então, a minha introdução ela vai começar na página 14. Então, a partir do primeiro textual é que eu vou numerar. Então, só a partir da introdução é que eu vou fazer essa numeração. Aí, eu vou mostrar para vocês também como faz, tá? Aí, vocês viram que eu pulei a errata, né? Mas a errata, ela não é numerada, porque ela é uma folha solta, tá? Do trabalho de vocês. Vamos lá. Parei na ficha catalográfica, né? Então, a errata. O que é? Eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês entenderem que, às vezes, lá você defendeu o seu trabalho, já concluiu tudo, já passou por uma impressão, já está só no formato para ser entregue, e aí você detectou ainda alguma falha, tá? Isso geralmente é no formato impresso, mas para dissertações, tá? Hoje, no formato digital, ainda é possível você fazer essas
correções. Ele também é um elemento opcional. A folha de aprovação é um elemento obrigatório, tá? Vai vir o nome do autor, o título, a natureza, aquela caixinha, aquela mesma caixinha lá da folha de rosto, ela vai se repetir aqui. Você vai colocar a data de aprovação, quando foi o seu nome, a titulação e a assinatura do pessoal da banca, o local de defesa e o ano, tá? Então, essa aqui dedicatória vão ser um elemento opcional, tá? Então você vai colocar aqui lá, ele é livre, tá? Você não vai utilizar. Percebam que esse elemento aqui, não vai escrever dedicatória, tá? Você já vai entrar com o seu texto aqui, dedico, nananã, e vai dizer a quem você dedica o seu trabalho. Diferente do agradecimento, que o agradecimento ele vai vir com o título aqui centralizado, sem estar numerado, tá? Ele não é uma seção numerada. E aí você vai colocar aqui os agradecimentos. E aí, nesse caso aqui, diferente da dedicatória, você vai colocar, sim, o título, tá? Agradecimentos. Vamos lá. Aí, a epígrafe, tá? Que é um elemento opcional. Então, geralmente a epígrafe, gente, é um elemento que você utiliza, que foi uma frase, uma citação específica, citação direta, que, digamos assim, foi a pista, foi a inspiração para o seu trabalho, tá? E lembrando que essa referência, essa citação, ela precisa seguir a norma 10.520, que nós falamos no encontro passado, que é a norma de citação, tá? Então, você precisa citar e colocar lá na sua lista de referência. Na epígrafe, ninguém escreve epígrafe aqui, não. Você já entra com a epígrafe. Só para lembrar que a epígrafe também não pode ser, gente, assim, achei lindo essa frase, vou colocar no meu trabalho. Não é pela beleza da citação. Ela tem que ter uma relação, uma inspiração relacionada ao seu trabalho acadêmico. O resumo ele é um elemento também obrigatório, tá? Um resumo ele é na língua vernácula e estrangeira. Ela vai seguir uma norma também 6028. Lembram que lá no início eu falei das normas que a gente utiliza, né, dentro da 14.724? Aqui também a gente vai utilizar a 6028, tá? Então, como é que você vai fazer o seu resumo? O resumo ele é uma apresentação dos pontos principais, tá? Eles são frases objetivas, sugere-se usar na terceira pessoa do singular, e para os trabalhos técnicos científicos é de 150 a 500 palavras, tá? Evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Então, você tem que ser o mais sintético e também bem claro o seu resumo, porque esse resumo ele pode ser lido por qualquer pessoa, inclusive algum profissional que não é específico, que seja da sua área de conhecimento. Então, por exemplo, imagina que o seu trabalho vai para o repositório. Então, outras pessoas vão ler esse seu conteúdo. Então, precisa ser de forma um pouco mais sintético, tá? Então, aí eu coloquei o modelo de resumo. Olha só, o resumo, ele vem com o título, resumo, tá? Ele também é em fonte 12, o espaçamento dele, diferente de todo o trabalho que a gente vai utilizar um e-mail, aqui ele vai usar simples, tá? Vai vir um elemento chamado palavras-chave, tá? Que você vai utilizar 3 palavras-chave que identifiquem o seu trabalho. No caso, nós dos 7 da UFAM, você pode recorrer também à ajuda dos profissionais bibliotecários para ajudar você a designar essas palavras, para que as palavras sejam um pouco mais representativas do seu conteúdo, tá? E o que é o resumo em língua estrangeira? É o abstract, que é a tradução do seu resumo na língua vernácula. Então, eu vou traduzir isso aqui, tá? Em língua vernácula, em língua estrangeira, desculpa. Até aqui tudo bem, gente? Como é que tá aí, Fabrício? Alguma dúvida? Até coloquei aqui, Catiane. Pessoal, qualquer dúvida, é só perguntarem aqui, fiquem à vontade. Tá né? bom. Por enquanto ainda não colocaram. Então vamos para a nossa lista de ilustrações, tá? Que é depois que a gente termina o resumo, a gente vai para o próximo elemento, que é a lista de ilustrações. A lista de ilustrações, hoje, com os recursos tecnológicos, a gente faz tudo isso pelo o recurso do Word, tá? Mas primeiro, para que você possa elaborar essa lista de ilustrações, a gente precisa fazer uma coisinha importante. Aí eu vou começar a dinamizar aqui, que eu vou interromper, tá, Fabrício, a minha apresentação.
E aí eu vou Tranquilo. mostrar aqui. Vou abrir aqui, ver se eu consigo compartilhar as coisas que eu estou usando aqui. Quero compartilhar um Word com vocês. Tá aqui. Então, aqui, ó. Para a gente começar a utilizar a lista de ilustrações, então a gente precisa fazer com que no nosso trabalho, esse é o template que eu vou deixar para vocês. Eu tive o trabalho aqui de fazer isso aqui para vocês. Então, aqui, ó, o primeiro elemento que para você gerar a lista de figuras, então eu preciso, lista de ilustrações, eu preciso fazer esse trabalhinho aqui, tá? Que é no elemento referências, tá? Então, eu preciso, no meu Word, eu vou selecionar essa figura, lembrando que a figura, gente, eu não vou seguir bem as apresentações, porque eu estou colocando só algumas dicas, até pela questão do nosso tempo, né? Olha aí, a gente já está em 14h24, né? Então, eu vou colocar só algumas dicas aqui para vocês. Aqui, a figura, ela tem que ser sempre próximo do texto. Então, você não pode, por exemplo, no seu trabalho, colocar uma figura distante do texto, tá? Então, percebem que você vai colocar aqui, ó, o título da figura, tá? E aí, para esse título aqui, ó, gente, essa parte aqui, essa legenda, né, figura 1, ela é gerada automático. Então, como é que eu faço? Eu seleciono a minha figura, vou aqui, ó, inserir legenda. Quando eu clico, ele vai abrir aqui, ó, legenda, tá? No meu caso, eu estou utilizando o formato figura. Mas digamos que eu tivesse figura, digamos que eu tivesse tabelas, mapas, umas fotos, né? Então, aí você teria que criar um rótulo para cada. Então, por exemplo, se você tivesse mais de uma, digamos, eu tenho 10 mapas no meu texto, tenho 3 fotos, tenho 2 tabelas. Aí você vai precisar ter um rótulo para cada. No meu caso aqui, né, eu vou colocar aqui, ó, o meu rótulo que eu vou utilizar, eu já tenho até cadastrado aqui, ó, tabela, mas você pode criar um rótulo. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um rótulo aqui, tabela já tem mapas, tá? Então, eu poderia criar, tá? Então, eu poderia colocar. O meu eu vou utilizar a figura, porque o exemplo que eu estou usando é a figura. Então, eu vou lá e dou OK. Eu não vou dar OK porque o meu já está lá, tá? Quando eu colocar OK, automaticamente o Word ele vai fazer esse reconhecimento. E aí, embaixo da figura, aí você manualmente você vai colocar fonte, 2 pontos, e a citação da onde você tirou. Catiana, a figura que eu tenho foi uma foto que eu tirei. A norma também já tem estabelecido como é que você vai resolver. Você vai colocar assim, ó, elaborado pelo autor. Então, antigamente, tinha uma briga terrível, né, entre os professores, porque queriam ou alguns pesquisadores, que eles queriam que a gente colocasse a citação do próprio documento, então gerou muitos problemas com isso. Acabou que a norma resolveu contemplar. Então, a norma resolveu colocar que quando você tiver uma figura, uma imagem que é sua, então você vai colocar elaborado pelo próprio autor, tá? Catiane, e aí o tamanho dessa letra aí, ela menor que o trabalho. Então, aqui a gente vai ter exatamente 12, né? Aqui a gente vai ter 12 e aqui isso. ela vai ser... Aqui eu estou adotando 10, né? 10 Isso. e a fonte 10. Então, a legenda aqui tá. Aí, para a gente gerar... Por que eu estou mostrando? Ah, a Caixinha ela estava falando de lista, agora ela já pulou para figura. Por quê? Porque para você gerar a sua lista, você precisa ter feito isso aqui, tá? Então, é muito importante, tá? É verdade. E a história do plágio, né? Aproveitando. Isso. Porque nós já tivemos problema, inclusive no set, de imagem que foi retirada de laboratório, de trabalho prático, de laboratório, de método experimental, onde não foi feita essa descrição. Uhum. E aí configurou plágio, né? O parcial, por quê? Porque foi retirado de um outro trabalho e o estudante
faz de conta que foi utilizado pelo trabalho que a pessoa fez experimento, mas se foi a Catiane que fez o experimento, então eu não posso colocar ali elaboração própria. Agora, se a foto foi de um experimento que eu fiz, trabalho de campo que eu desenvolvi, aí sim, né, Catiane? É Isso, é isso interessante. mesmo. Parece bobeira, mas não é. Ah, não, é Não. coisinha chata, não. Né? Demarca muito bem. Era só. Por que eu coloquei aqui que, na verdade, a gente está trazendo esse formato com o professor Fabrício uma oficina, porque justamente assim são mais coisas básicas, né? Se a gente for trabalhar a norma, é muita coisa realmente, mas aí eu estou trazendo assim algumas pistas, né, para ajudar vocês nessa tarefa, tá? Vamos lá. Então, depois que eu fiz essa configuração, tá? Fui lá, inseri legenda, aí sim eu já consigo fazer a mágica aqui na minha lista de ilustração, tá? Então, assim, não entre em desespero. Ai, Catiane, é muita coisa e tal. Eu vou deixar com o Fabrício, já as duas apresentações eu vou te enviar, Fabrício, em PDF. Eu vou deixar aí as duas apresentações até para vocês consultarem depois, tá? Muito bom, Então, muito lá bom. na minha lista de figuras, você vai incluir, né? Vai colocar lá seu título, lista de figuras, e aí você vem no formato aqui, ó. Peraí. Não, aqui é o sumário. Aí você vem aqui, ó. Inserir índice de ilustrações. Tá todo mundo vendo aqui, né? Que eu até aumentei aqui o meu mouse, aqui, o meu cursor. Então, índice de ilustrações. E aí, automaticamente, quando eu faço isso, ele vai abrir isso aqui, eu vou formatar, ó, o formatozinho como eu quero, tá? É importante usar o uso de hiperlink, porque vocês depois podem estar se localizando no próprio texto, tá? Tananã, e aí você coloca OK. E automaticamente ele vai sugerir, olha, o meu vai dizer, deseja substituir índice de ilustrações? OK. Então, aqui porque eu fiz um errozinho ali, ele gera automaticamente. O que foi que o erro que eu fiz aqui? Então, Isso seria... facilita demais Sim, aquela, né, quando a gente vai entregar o trabalho, que a gente já está esgotado isso. e gera, e aí, assim, é passível da gente errar, assim, quando a gente vai fazer Isso. manual. Ninguém merece, então, muito Aqui eu bom. não vou coisar para vocês, porque algum errinho é para a gente não perder tempo, tá? Mas eu vou mandar bem bonitinho para vocês já não quebrarem a cabeça com isso. Porém, tá? É só isso mesmo. Se você fizer direitinho isso, algum errinho eu fiz aqui, porque como eu tô inserir a legenda, vem aqui, coloco, ó, figura 1, tá? Ele mesmo vai gerar, você coloca elementos, a fonte não. A fonte, entendi, ele tá jogando aqui para baixo. Então vamos ver lá. Deixa eu corrigir aqui, inserir. Aí, ó, lembrando, ó, a posição não é abaixo do selecionado, é acima, tá? A norma vai dizer que o título da figura vem em cima, tá? E aí o tracinho eu vou colocar ó, elementos, o meu título, né, da figura. No caso, vocês têm que seguir o título da onde vocês tiraram da figura lá do livro, de onde você pesquisou, tá? Você não vai inventar o título, vai pegar o título de lá. E aqui eu vou colocar a minha fonte, no caso que foi a Universidade Federal do Paraná. E aí sim eu vou lá para a minha lista de figuras, tá? Então venho aqui, ó, inserir o índice de ilustrações e vou dar OK. Ó, viram? Automaticamente, eu ajeitei lá o que eu tinha feito errado. Gente, isso aqui ajuda muito, muito, como o Fabrício falou. A gente pensa que é besteira, mas não é. Então, essa mesma lógica você vai fazer para os quadros, você vai fazer para as tabelas, tá? Menos para a abreviatura. Gente, dúvidas até aí? Estão dormindo? Já estão cansados? É meio Eles chatinho, colocaram né? aqui eles colocaram aqui que estava tudo de boa, que estava Tá, show, tá bom. tá Aí tudo isso indo está muito dizendo que bem, eu tô ok. tudo Então, aí tranquilo. eu vou voltar a minha apresentação para vocês, que aí eu vou falar, como a gente já falou da lista de ilustrações,
Gente, o tempo passa muito rápido. Olha, vou te falar, Fabrício, segura esse relógio. Passa rápido mesmo, é uma coisa impressionante. Principalmente quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Então, aí, tá dando para ver aí, Fabrício? A lista de Sim, ilustrações. lista de ilustrações. Então, aí eu mostrei para vocês, né? Para fazer, gente, não pode deixar de fazer esse processozinho que eu fiz com vocês. Vai lá, né? Insere a legenda, né? De forma automática, tá? Não faça manual. Se tiver dúvida, depois acesse a primeira biblioteca, mande, que a gente mande tutorial para vocês, mas não façam manual, porque além de ficar o trabalho despadronizado, você vai ter muita dificuldade, muitos problemas, tá? Então, seguindo, a lista de tabelas é da mesma forma, gente, tá? O mesmo recurso, só que você vai utilizar lá um novo rótulo, tá? É da mesma forma. Tabela 1, vai colocar lá tabela, vai criar o rótulo, o título vem na parte superior e a fonte vem embaixo. Lembrando que as tabelas, elas vão seguir a normatização do IBGE, mas eu já coloquei para vocês aqui como é que o IBGE quer. Ele quer assim, ó, tabela e aí as informações aqui, tá? Aí lembrando que a tabela também tem algumas orientações que o IBGE, aí depois vocês podem consultar. Eu também vou colocar na descrição do vídeo lá também no YouTube, eu vou colocar e também encaminhar para o Fabrício também, o que eu já baixei aqui, essa norma do IBGE, tá? Abreviatura. Se eu colocar abreviatura no meu trabalho, você precisa fazer uma lista também. Então, você vai colocando lá um monte de abreviatura e aí você não faz uma lista. É muito importante fazer, e você vai fazer essa lista. A lista de abreviatura não vai ter paginação, tá, gente? Então, ela pode ser feita manual, tá? A lista de símbolos é a mesma coisa, tá? Ela vai ter só lá, uma sinalização para o leitor, tá? O sumário. O que é o sumário? Aí o sumário ele é um elemento obrigatório, diferente das figuras, né? Então, ela vai ter uma função super importante, o sumário, porque ela é a divisão das seções do seu trabalho, tá? Então, esse sumário também ele precisa ser configurado, se você faz no Word, né? Então, o que é o sumário? É a divisão das seções, né, da parte do seu trabalho. Ela vai dividir, vai mostrar a divisão do seu trabalho. E lembrando que ele é o último elemento pré-textual. Então, ele é contado até, a gente vai contar até aí a paginação, só que esse sumário ele não vai vir com a numeração, então até o sumário vai vir tudo contado, mas a gente não vai numerar. E vai aparecer a paginação depois desse, que ele é o último elemento pré-textual. Então, depois do sumário já vem o seu trabalho, né, o corpo do seu trabalho, tá? E a norma também a regulamenta, gente, que é uma novidade, que ele pode, nesse caso, ele pode ser, o sumário, ele, assim como a folha de rosto, você pode imprimir não, colocar no verso. Porém, como a gente está em formato digital, a gente não tem o verso, né? Mas no formato impresso, no caso das dissertações e teses, a gente pode colocar no verso, tá? A continuidade do sumário, tá? E específico para esse sumário, ele tem... Aí, eu vou mostrar a mesma coisa para vocês. Ele também tem uma configuração, né, no Word, que você pode utilizar essa ferramenta, tá? Você vai precisar também, com a figura, você vai ter que fazer isso também lá no seu texto, tá? Para você poder gerar o sumário automático, tá? E utilize uma ferramenta tão simples, depois que a gente aprende a fazer, é muito fácil, não precisa ficar quebrando cabeça e fazendo manual, tá? A inserção do sumário ela é automática, né? Só que você precisa formar os títulos das seções numeradas e não numeradas. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Então, para formatar, tá? Você precisa ir lá no seu texto e fazer essa formatação, tá? Que é onde você vai lá na caixinha de texto, clica estilo e eu vou mostrar na prática aqui para você. Deixa eu abrir lá meu Word, vou interromper de novo e vou mostrar para vocês aqui no meu texto. Só compartilhar. Enquanto você compartilha, é interessante porque é o seguinte, parece coisa de, mas isso é coisa de quem tem toque e não sei o que. Não, gente. Eu já vi muito estudante, graduação e pós-graduação, passar apertado. Outro é trabalho, assim, negado, e a pessoa ter 30 dias só para poder refazer. Por quê? Não tinha organização, não tinha, a banca não encontrava tabela, não encontrava
os dados, enfim. Então, parece que é coisa simples, mas Boba, né? Parece coisa boba, não, né? mas são os pequenos, grandes detalhes. Aí, só lembrando também, gente, que vai dizer assim, mas eu tô aqui na oficina, eu sei. Aí eu só queria deixar assim hoje, quando a gente trabalha com projeto colaborativo, né, Fabrício? Essa aula que a gente está fazendo aqui com vocês, essa oficina, ela vai ser compartilhada no YouTube. Então, outras pessoas que de repente não sabem fazer, elas também poderão ter acesso e vão aprender, né? Então, de repente, você sabe, né? De repente, pode até colocar uma dica lá, né? Lá nos comentários, lá no YouTube também. Mas aí eu vou mostrar para vocês o formato sim. que eu sei, né? Que eu aprendi. Então, só lembrando aqui um detalhe, deixa eu só tirar aqui. Isso. Só lembrando de fazer uma correção aqui. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, só para tirar uma dúvida. Porque como essa norma ela alterou, gente, essa norma ela é nova, aparentemente a gente fala 2018, a gente pensa assim que 2018... pô, ainda não decoraram, não, porque a gente já vem com normas antigas aqui, então de vez em quando a gente tem que olhar alguma coisa que mudou, tá? Eu vou dar só para tirar uma dúvida aqui. E é interessante também, não, tranquilo, e é interessante também a gente destacar que mesmo os projetos políticos, os PPCs dos cursos, que autorizam, assim, a entregar artigo, não vai fugir de formatação, de apresentar dados bem organizados, tabelas, imagens, fotos, gráficos, tudo tem que estar legendado e o sumário tem que estar bem organizado, porque senão a banca se perde e a pessoa é reprovada, ou fica com aquele desespero para ter que corrigir trabalho. Isso que o Fabrício colocou é muito importante, né? Até para as pessoas que forem assistir depois. A formatação a gente está mostrando aqui conforme a 14.724, mas cada curso ele vai ter um regramento também, ele tem, né, algumas orientações importantes, tá? Então, gente, a correção que eu iria fazer em relação ao início da sessão, né, da introdução. E aí eu já vi que realmente a norma houve essa alteração. Então, aqui na introdução, a gente até as sessões não numeradas, elas são até o último pré-textual, que é o sumário. Então, sessão pré-numerada é isso aqui, ó, gente. Você numerar o início aqui. Estão vendo aqui, ó, onde eu coloquei cinza? Então, você já pode numerar a introdução. Então, anteriormente, a gente não numerava a introdução. Então, hoje a gente já pode fazer esse ajuste, tá? Como também, de repente, você não numerar, também não está equivocado, tá? Então, vamos ao foco do que eu quero explicar para vocês. Para gerar o sumário, você precisa utilizar esse recurso aqui, ó. Estão vendo? Estilos, tá? Isso aqui, logo na página inicial lá do seu Office, vai ter aqui, ó, o título, tá? Vai ter o título, vai ter vários formatos aqui, ó. Se você clicar aqui e tiver curiosidade, você vai ver que tem vários formatinhos, né? Então, você precisa organizar isso lá no seu Office, tá? Então, você vai aqui, ó, seleciona. Eu vou clicar no 1, que eu já configurei o meu bonitinho, tá? Catiane, o meu tá bagunçado, o título 1, então eu preciso configurar. Então, você vem aqui, ó, modifica, e aí você vai colocar o formato do que a norma pede, que o primeiro título, né, você vai colocar lá, formatação, Times New Roman, que eu posso utilizar também posso usar o Arial, tá? Que são essas duas fontes que a gente costuma utilizar porque são mais fáceis de visualizar. Fonte 12, que a gente já aprendeu que todo trabalho é fonte 12. E o meu primeiro título é negrito, e vou colocar também todo em maiúsculo. Aqui também tem o recurso, tá? Só não estou me recordando aqui como é que faz. Mas tem todo... Tá aqui, ó, fonte negrito toda em maiúsculo. Deixa eu ver, não estou lembrando aqui aonde... Mas tem um... Aí, aqui, ó. A fonte, deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó, gente, tá, entendeu? Ó, vai aqui, aí no meu primeiro título, todo primeiro título você vai ter esse trabalhinho toda vez no início, mas depois que já tiver formatado, gente, todo título que você selecionar já vai ficar no formato correto, tá? Então, venho aqui, ó, fonte, aí eu marco. Todos os meus são maiúsculos. Ok, pronto.
Eu fiz isso, quando eu faço isso, gente, automaticamente, isso aqui vai servir para todas as minhas sessões primárias, tá? Então, toda a sessão primária que eu for utilizar, ó, aqui eu já não vou mais digitar, negrito, caixa alta, aí eu já venho só aqui, ó, e seleciono. Então, escreva aqui, digamos, se eu fosse criar uma nova sessão, né? Então, digamos que eu fosse criar aqui, sessão 3. Então, desenvolvimento, só um exemplo, tá? Desenvolvimento 3. Aí eu vou colocar em negrito, vou colocar. Não precisa, eu vim aqui, ó, título, pronto. Ele já vai automaticamente, inclusive até a sessão, ele já vai fazer, tá? Então, ok aqui, né, gente? Então, a mesma coisa você vai fazer para as sessões secundárias. Você vai selecionar, no caso, que é uma terciária. Então, a sessão secundária, você vai fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar uma sessão secundária. Ó, vem aqui, ó, pego o meu título 2. Como é que eu formato? Vem aqui, modificar. Então, na seção 2, como é que eu vou utilizar? Eu vou colocar Times, que é a minha fonte para todo o meu trabalho, né? Vou colocar aqui, ó, no meu caso, eu não vou marcar negrito, porque o meu negrito está na minha está na minha seção primária, né? Então, já vou dar um destaque diferente, já vou deixar só em maiúsculo. Eu venho aqui, ó, formatar, fonte, tudo em maiúsculo. Marquei. Ok, ok, pronto. Então, toda vez que eu tiver uma sessão que... Aí, no trabalho, nesse template, eu até deixei um modelinho aqui para vocês verem como são as sessões, tá? Sessão primária, ela vem, ó, com um destaque, aí depois vem com outra sessão, então você vai fazendo sucessivamente, tá, gente? Tá, aí para a mágica acontecer, aí você vem sumário, né? Você vai colocar o seu título lá do sumário, e aí você vai inserir o sumário, tá? Que aí você vem essa opção aqui, ó. Referências, cadê? Referências, tá? Sumário, ó. E aí eu vou escolher o meu sumário, tá? Então eu venho aqui e aí você pode também personalizar o seu sumário. O meu não está personalizado, não. Eu estou meio preguiçosa. Eu resolvi mudar tudo manualmente. Aí você vem aqui, ó, e insere. Quando você insere, viu, ó, automaticamente, ó, já gerou o meu sumário aqui, porque tá todo lá configurado. Tá ok, gente? Espero que estão entendendo aí, tá? O Railson está fazendo uma pergunta, Catiane. Diga. Tem recuo nessas outras sessões 1.1, 1.2? Não, nenhum recuo tem nas sessões, tá? Aqui, por exemplo, eu acho que eu até mostrei aqui, tanto no sumário, deixa eu compartilhar, né? Melhor. Tanto no sumário, aqui, ó. Então, não tem recuo aqui, tá, gente? Deixa eu sinalizar aqui uma cor diferente. Ó, tanto no sumário não tem recuo, tá? Do parágrafo, nem aqui, ó, onde está o meu mouse aqui, tá? Não tem recuo. Bem como aqui também não, ó, a seção secundária não tem, tá? E a seção terciária. Eu só coloquei aqui, ó, que está no corpinho do texto, eu coloquei para deixar um exemplo aqui, tá? Que está com um parágrafo aqui, tá? Eu coloquei aqui, mas faz parte do texto, né? Que eu estou mostrando, utilizando as orientações para colocar para vocês. Mas, ó, não tem, tá? Então, Railson, não tem nenhum recuo nas sessões, tá? Tanto primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Ele agradeceu. Tá, então vamos lá do que mais aqui na minha apresentação eu posso falar para vocês. Tá, então parou no sumário. Então o sumário, gente, é o último elemento pré-textual. Deixa eu voltar à apresentação. Apresentação de 14.724 é assim mesmo, gente. Vai para o texto, volta, é uma festa. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso falar para vocês. Então eu falei do sumário. Tá. Então, eu falei do sumário. É importante que você precisa fazer. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem. Fabrício, me dá ok se já está aí ampliado para vocês. Está ampliado? Não, ainda não. Tá aparecendo mas ainda acho que tem que dar um F5 aí. Foi? Ou não?
Não, tá aparecendo Não, ele. Ah, tá. bem, saiu. Entrou? Não, ele saiu. Tá, Compartilhamento parou. deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Deixa eu ampliar aqui porque ele não tá. Cadê? Sim. Foi agora? Está aparecendo. Aí acho que tem que. Não sei se der F5 aí, se vai Pois é, tirar, se vai atualizar. Aquela vez parece que ele retirou, né? Aí onde que tá ali arquivo, acho que tem ele apresentar. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ainda agora eu consegui, não sei por que não foi agora. Ele tá interrompendo. Ele tá interrompendo. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Eu tô procurando tela inteira, mas ele não tá abrindo aqui os meus arquivos. Vamos para carregar. Tá, mas vai dar para vocês, acho que dá para visualizar. Acho que sim. E quem tiver com o celular é só pôr o dedo na tela e que estica, né? Puxa. Tela inteira. A tela inteira só aparece aqui vocês mesmo. Vou colocar aqui. Então, aí depois do sumário, o que eu posso mostrar para vocês? Aí a gente tem inclusive a pergunta do Railson, né? A gente vai ter aqui, ó, as sessões, tá? Então a gente tem aí, ó, na norma agora, viram aqui, ó, que eu fui tirar a dúvida, né, que eram as sessões não numeradas. Então hoje a norma ela vai dizer sessões numeradas são referências, apêndice e anexo. Inclusive introdução a gente pode numerar, tá? Então, a seção primária, você vai colocar caixa alta, negrito, né, alinhado à esquerda, a seção secundária. Não vou detalhar, porque visualmente depois, com calma, vocês podem estar configurando o trabalhinho de vocês, tá? Então, antes de 2018 não tinha necessidade de numerar a introdução, né? Isso, exatamente. Aí isso está até me causando meio uma confusão, que tem hora que eu digo, meu Deus, será que eu estou falando certo? Aí por isso que eu fui tirar essa dúvida, mas ela já pode, as seções únicas que não vêm numeradas são as referências, tá? E apêndice e o anexo. E as demais lá, né? Sumário, né? Só que essas aí elas não vão entrar no... Ah, isso é muito importante, tá? É importante a gente aprender lá a fazer a quebra de seção, tá? Porque a gente não pode inserir no sumário, por exemplo, agradecimentos, essas deixa eu ver isso aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. É bem lembrado, porque se não faz a quebra de seção, aí entra tudo, né? Isso, exatamente. No sumário automático. Isso. Porque no sumário, olha, não vai entrar aqui aquela parte lá, agradecimentos, pré-testados, você vai sinalizar só essa parte do seu trabalho, tá? Então, aí eu vou já mostrar para vocês como é que faz a quebra, tá? Aí depois vocês dão uma consultadinha aqui só para tirar as dúvidas de formatação, que aí eu não preciso falar isso aqui, porque aí vocês verem que faz lá automaticamente, tá? A parte introdutória do trabalho de vocês, a introdução, ela é um elemento que é muito importante para o trabalho. Então, já é o primeiro textual. Então, com esse primeiro textual, que é a parte da introdução, essa parte do trabalho ela já vai começar a ser numerada, tá? A paginação, tá? O desenvolvimento do trabalho, até coloquei um modelo aqui, né? Você já vai detalhar realmente o seu trabalho. Eu escrevi desenvolvimento aqui, mas no seu trabalho não vai vir escrito desenvolvimento, vai vir já o corpo do seu trabalho. Então, tá lá, vai falar sobre educação artística, educação física. Então, não vai estar escrito desenvolvimento. Desenvolvimento é apenas digamos assim, a sinalização do corpo do seu texto, tá?
E a parte conclusiva, que é a conclusão, que é o último pré-textual do seu trabalho, que inclusive hoje a gente nem utiliza, eu não sei como o Fabrício tem conduzido aí a orientação, né, dos seus trabalhos, bem como dos professores, mas hoje há uma certa, como é que a gente pode dizer, um certo acordo, não, acho que o acordo não é a palavra, uma certa conveniência, né, entre os pesquisadores de a gente utilizar o termo considerações, né, até porque a gente não pode falar conclusão, né? É uma etapa do trabalho que é a conclusão, mas você tem. Não é nada final, então está em um processo, então a gente coloca considerações. E aí a gente, dentro do ambiente científico, tem se utilizado isso, considerações finais, considerações, porque são, naquele momento, você está chegando a essa conclusão, né? Digamos assim, considerações nesse momento, não é bem uma conclusão, né? Nada é tão concluso assim, tá? E a gente vai ter as referências que eu mostrei para vocês logo no início, que a gente vai ter o espaçamento, né? Percebem que não é numerado, então já vai vir centralizado, não é alinhado à esquerda, e há um espaçamento entre elas, né? Em cada referência, então um espaço simples aí, tá? A gente vai ter o elemento chamado glossário também, que é um elemento também opcional, tá? Você pode utilizar esse elemento, tá? Que ele é mais para, digamos assim, explicar algum termo que não seja de conhecimento de todos aqueles. Poxa, eu estou chateada aqui porque não está apresentando. E aí vamos ao apêndice. O apêndice também é um elemento super importante, tá? Que é aquele material que você mesmo elaborou. Então, não é um anexo, tá? Diferente do anexo, o anexo é aquilo que você utilizou para sinalizar no seu trabalho, né? Já que o apêndice é uma construção sua. Então, digamos, lá você fez um fluxograma lá do seu trabalho, que você, então, tu não quis colocar lá no corpo do texto a imagem, é uma coisa muito grande, e aí você pode utilizar como apêndice. E aí a norma diz que você vai ter que escrever antes do apêndice, lá, quando você documento, né, o material que você produziu, você vai colocar apêndice, e vai identificar ele em letra alfabética. Então, digamos, se tiver mais de um apêndice, você vai colocar o apêndice A, o apêndice B. No caso aqui, o meu só tinha um, então eu coloquei apêndice A, tá? E aí, lá no seu trabalho, quando você fizer referência, você tem que sinalizar exatamente esse apêndice que você está utilizando, que é o apêndice A. O índice, o índice não, desculpa, aqui é uma correção que não é o índice, é os apêndices e os anexos. Então, os apêndices e os anexos, eles vão vir assim, ó, tá? Eu estou mostrando visualmente como ele vem, tanto o apêndice e o anexo. Aí só uma observação, antigamente o apêndice e o anexo, ele não recebia a numeração, hoje ele recebe a numeração, tá? Isso já, a norma anterior a essa, ela já fazia essa menção, tá? E você tem que numerar, ele vai seguir a mesma numeração do seu trabalho, tá? Ele segue. Então, a conclusão lá é a página 76, ele já vai... a referência é 77 e ele vai ser 78, tá? Segue a mesma numeração. Aqui o índice a gente já falou. E aí eu vou colocar aqui um quizinho, deixa eu parar aqui, Fabrício. Aí eu vou tentar fechar aqui as páginas. E aí a gente vai, pelo jeito a gente vai parar aqui, que o nosso horário já deu, né, gente? Tem uma pergunta, Catiane. Tá, eu vou já responder, deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Tá. Ainda tá abrindo aqui. Aí eu vou tentar ver se eu coloco ele. Deixa eu ver se eu faço assim. Deixa eu colocar ele em formato apresentação. Aí eu vou tentar colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Acho que agora eu consegui. Então, eu vou colocar aqui para vocês, rapidinho, antes de responder a pergunta. Eita, que agora a ferramenta aqui. Já. Então, eu vou fazer o nosso quiz aqui para a gente encerrar, tá, Fabrício? Aí a gente já combina agora no final como a gente faz para continuar, tá? Porque ainda tem bastante coisa.
Então, Tá, vamos tudo lá. bem. Vamos lá esclarecer aqui. Então, é correto afirmar acerca do tamanho da fonte do trabalho acadêmico, conforme a NBR 14.724. Então, eu quero que vocês digam aí para a gente no chat aí, acerca da fonte do meu trabalho, ou seja, o tamanho da fonte. Então, letra A. Fonte tamanho 12 para todo o trabalho. É correto afirmar isso? B. Fonte tamanho 12 para todo o trabalho, exceto capa e títulos do texto, que devem ser tamanho maior que 14. Ok? C. Fonte tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive a capa, excetuando citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, ficha catalográfica, legendas, fonte de ilustração das tabelas, que deve ser em tamanho menor e uniforme. D. Fonte tamanho 12 para todo o trabalho, sem exceções para o corpo do trabalho e com títulos. Aí a minha tela não está deixando eu concluir. Fonte 14. Então, eu quero que vocês respondam para mim qual é a opção correta. Marque no chat aí, por Enquanto favor. isso, eu vou ler aqui a perguntinha do Eudson, né? Do Eudson, né? Eu sou o Vitor. O Eudson, esse espaçamento na referência é somente de uma referência para outra ou é entre linhas como um todo? Exatamente. O espaçamento, como a gente viu de todo o trabalho, é 1,5. Porém, aí vai ser espaçamento simples, tá? Que é o espaçamento, quer dizer, desculpa, o espaçamento 1,5 e entre as referências o espaçamento simples. Espaçamento da referência somente de uma referência para outra. Exatamente. É o espaçamento simples de uma referência para a outra. Tá? O Emerson respondeu C. O Edson respondeu C. O Wilson também. Uhum. Quem mais está aí para responder? Quem mais? Vamos lá, só para a gente deixar bem. Então, realmente, de fato, o Emerson e o Eudson responderam corretamente. A letra C é a opção correta, porque a fonte tamanho é a 12 para todo o trabalho. Mas, como eu expliquei, toda regra tem exceção, então a gente vai ter a exceção para as citações com mais de 3 linhas, que a gente já aprendeu que ela vai ter uma fonte menor, notas de rodapé, paginação, ficha catalográfica, fonte das ilustrações e das tabelas, que elas vão ser num tamanho menor e uniforme. Então, quando a gente fala menor e uniforme, exatamente, eu não posso usar, por exemplo, na minha fonte de citação e referência, eu vou usar 10, na outra eu vou usar 11, na outra eu uso, não, vou ter que usar 10 para todos, então adotei um formato menor, então vai ser esse. Então, vamos lá, a segunda perguntinha, para a gente terminar aqui o nosso encontro de hoje. Qual a opção correta acerca da fonte para o texto do trabalho e das ilustrações? Marquem aí para mim. Primeiro, cor preta para o corpo do texto e utilizar outras cores para os títulos e legenda das ilustrações. Cor preta e utilizar outras cores somente para as ilustrações. Cor preta e utilizar outras cores somente para as tabelas e capas. Capa, facultado o uso de cores pelo autor no formato digital. Digam aí o que vocês acham. Nós temos aqui alunos nota 10, né, Fabrício? Rapidinho. Exatamente. O Emerson aí vai sair, o certificado do Emerson vai sair, realmente, ele é um cara da norma da 14.724. Exatamente. A correta é a letra B, cor preta, e utilizar outras cores somente para as ilustrações, tá? Então, gente, pelo menos hoje, né, eu encerrei não toda a norma 14.624, porque a gente teria que falar um pouquinho também sobre outros elementos da 14.724, tá? Mas eu vou deixar já o template lá na nossa descrição, eu vou dar só um ajuste nele, ver se está tudo certinho, vou deixar lá para vocês. E também a gente ficou ainda de mostrar para vocês alguns outros elementos, tá? Da norma, que é a questão das seções, a paginação, tá? Mas o principal, realmente, eu acho que eu consegui demonstrar para vocês, tá? O principal mesmo, que são os elementos mais críticos, tá? Agora, o que eu queria mostrar para vocês, antes de a gente encerrar,
é a paginação, tá? Só para vocês entenderem aqui, deixa eu encerrar aqui, vocês me permitam, vocês aguardem, tá, gente? Dá para todo mundo aguardar aí? Deixa eu logo colocar aqui o link da... Sim, com certeza. Só deixa eu logo colocar o link da frequência. Quem quiser, tá, gente? Quiser um certificado dessa oficina de hoje, tá? Eu vou deixar aqui a descrição. O Fabrício já pediu aí para vocês também seguirem no nosso canal, tá? Para que vocês sigam o nosso canal, eu não vou compartilhar o template aqui, eu vou compartilhar o template lá no YouTube, tá? Então, fica a chantagem aí com vocês para que vocês possam ir lá no YouTube com a gente para vocês baixarem o template, tá? O template do Word, tá? Já a apresentação eu vou passar para o Fabrício, tá? Eu também vou ter os e-mails de vocês para mandar, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês verem como a gente faz, tá? A quebra de sessão. Então, aqui, você fez toda a sua parte, né, do seu trabalho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um tutorial, que aí eu já mostro para vocês bonitinho, em vez de... Tá. Eu vou compartilhar aqui um tutorial para vocês, mas eu posso deixar lá na descrição também para vocês utilizarem. Tá aqui. Então, esse tutorial aqui é de uns colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu vou mostrar na prática lá para vocês também, tá? Então, para inserir o número de página, você vai colocar o cursor, tá? Em uma página vou começar aqui. O número de página, tá? Então, só mostrar para vocês, ó, ele vem nesse cantinho, né, superior, e aí você vai aqui, ó. Aqui ele vai ensinar você a fazer a quebra, tá? Que é o primeiro passo lá no inserir, tá? Você precisa utilizar essa quebra depois do sumário. Bem lá no finalzinho do sumário, você vai colocar uma quebra, tá? Por que, Catiane, tem que colocar essa quebra? Para poder ele não numerar o seu pré-textual, tá? Depois você vai lá em número de página e vai colocar lá essa opção aqui, ó, que é alinhado no canto, no caso de vocês aí, vocês estão visualizando no canto direito, né? E aí, depois que você colocar, você vai formatar o número de páginas, tá? Então, vou lá, número de páginas, tá? Formatar, número de páginas, e aí você vai colocar iniciar em, e aí você vai colocar, olha só, percebam que você vai, lembram da conta que eu disse para vocês lá, vocês contarem todos os pré-textuais. Quais são os pré-textuais? Começa onde? Com a folha de rosto, tá? Então, a folha de rosto você vai contar até o sumário, então contei, deu 9, tá? Quem você vai excluir dessa conta? O verso da folha de rosto, que é a ficha catalográfica, e a errata, que a gente não vai contar. Então, você vai contar todos os elementos. Então, na prática aqui, vou mostrar interromper e vou mostrar para vocês aqui. Vamos compartilhar aqui de novo o meu Word, tá? O Raio está dizendo aqui, essa quebra de página me deixa doido, sempre erro e fica todo... Tá bom, Raíssa, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Às vezes também eu me atrapalho, mas é porque às vezes também a gente tem que ver como é que a gente fala? O seu Word, né? Como é que diz? A atualização, né, Fabrício? A gente chama de atualização, né? A configuração do seu Word. Às vezes tem versões do Word que tá, né, desatualizado. Né? Exato. Então, vem aqui, ó, eu vou inserir a minha quebra, tá? Que no caso aqui, ó, eu inseri a minha quebra para poder eu começar a numerar, tá? Vocês vão ter a sorte que o template já tá bonitinho, tá? Se vocês não fizerem nenhuma não desconfigurarem, tá todo bonitinho, tá? Então, olha aí, vai começar o meu então, configurei, venho aqui, ó, inserir, cadê a paginação? Número de página, tá? Então, é no início, né, na página, só que a norma vai dizer que eu tenho que primeiro formatar. Então, eu vou formatar, ó, iniciar em 15. Agora, lembrando que tem que fazer a quebra de página, tá? Se você não fizer essa quebra de página,
você vai ter o seu trabalho todo numerado. Deu para entender, gente? Tá? Interromper. Gente, se vocês ouvirem um mamãe aí, é a minha filhinha que tá dizendo mamãe aqui. Então, Tranquilo. deu para entender, né? Deu para entender? Ailson, deu para esclarecer? Dúvidas? Deus, senhora. Tranquilo. Muito obrigado pela apresentação. Que bom que vocês estão gostando. Então, Fabrício, vamos só combinar o próximo encontro, né? Eu estou à disposição de vocês aí, tá? Querendo, a gente se reúne novamente, tá? Então, eu fico à disposição do professor Fabrício para a gente esclarecer algumas outras dúvidas. Mas eu acredito que o template vai ajudar bastante a vida de vocês, né? Eu vou deixar, eu não vou compartilhar agora aqui o material do template para vocês irem lá e se inscreverem no nosso canal, porque a gente precisa desses recursos, tá? Fabrício, então, aqui, ó. Da minha parte, tá encerrado. Então tá joia. Mais uma vez, viu, Catiane, queria agradecer a sua riquíssima contribuição e agradecer a todos que participaram, que são meus estudantes das disciplinas, ou independente de serem, não estarem matriculados ainda com disciplinas comigo, mas eu agradeço mesmo e a gente vai mantendo contato. Aí, a pequena, a futura universitária. O home office é assim, né? A gente tem exatamente. Exatamente. Dá tchau para todo mundo ali, ó. Ele acabou de acordar. Acordou na hora. Isso, na hora certa, tá certo. Agora vamos liberar a Catiane para a filhinha dela, né? Tchau, tô dizendo aí, ó, fofa para ti, ó. Né? Joga beijo para eles. Fabrício, então, tudo certo, gente, tchau. Se cuidem. Obrigado, pessoal. Respondam lá o formulário, porque é um e-mail, a gente tem um canal com vocês, tá? O e-mail da biblioteca também, acessem lá na página dos 7, se quiserem agendar. Se vocês fizerem o trabalho acadêmico, quiserem que a gente faça uma revisão, a gente faz essa revisão, tá bom? Desde já, boa tarde. Fabrício, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Encontrar todos vocês. Beijinho. Ótimo. Tchau, gente. Um grande abraço. Obrigado. Aí depois manda a gravação para mim, tá? Tá, pode combinar. Vamos disponibilizar. Tchau, gente. Um abraço. Boa tarde.